tal usar as cartas do Uno para jogar um jogo de vazas? Vem cá jogar! Eu sou a Ká e neste vídeo vou te mostrar como adaptar um jogo de cartas chamado Corta com as cartas do Uno. Corta foi criado em 2019 por Taiki Shinzawa. O Taiki é um especialista em jogos de vaza. Os jogos de vaza são conhecidos no mundo todo. Cada jogador joga uma carta e vence quem tiver jogado a maior carta de acordo com as regras estabelecidas. Por exemplo, o truco é um jogo de vazas. Bora aprender a jogar Corta adaptado com as cartas do Uno? Para começar, vamos pegar o baralho do Uno. Eu vou usar esse meu aqui, super lindo e elegante. Ele foi feito para comemorar os 50 anos do Uno. As cartas especiais são douradas, muito chique isso, né? Mas para jogar Corta, vamos precisar apenas de uma carta de cada cor, dos números do 0 até o 9. Amarelo, azul, vermelho e verde. No total são 40 cartas. Todas as outras não serão usadas nesse jogo. Apenas para você saber, no jogo original temos duas cartas de valor 0 ao invés de uma. E também uma carta de cada cor dos valores 10 e 11, totalizando 52 cartas. Podemos jogar de 3 até 5 jogadores. O objetivo do jogo é terminar com a maior pontuação. Jogamos a quantidade de rodadas de acordo com a quantidade de jogadores e em cada uma delas vamos marcando os pontos. No final de todas as rodadas, quem tiver mais pontos vence. Vou simular aqui partes de um jogo com 4 jogadores. Então, para terminar o jogo precisaremos de 4 rodadas. O único detalhe é que se formos jogar com apenas 3 jogadores, escolhemos uma das cores e ela não vai participar do jogo. Para 4 ou 5, todas as cores participam. E como funciona cada rodada? Antes de começar uma rodada, embaralhamos todas as cartas e distribuímos entre os jogadores. Os jogadores recebem suas cartas e as organizam em sua mão, deixando escondida dos outros jogadores. Aqui vai ficar tudo aberto para que vocês possam acompanhar. Decide-se quem começa. Aqui o preto distribuiu, então o branco vai começar. O jogador vai escolher qualquer uma de suas cartas para iniciar a primeira vaza daquela rodada. A cor da primeira carta de cada vaza é a cor mandante daquela vaza. Diferente de outros jogos de vaza, em Corta não há naipe trunfo. O branco vai começar com um 6 amarelo. No sentido horário, cada jogador deve baixar uma carta de sua mão que tenha a mesma cor da carta que iniciou a vaza. Só é permitido baixar uma carta de outra cor caso o jogador não tenha na sua mão uma carta da cor mandante daquela vaza. Ao baixar uma carta, o jogador deve ir somando os valores. O primeiro jogador jogou um 6, agora o rosa vai jogar o 5 amarelo e vai falar 11. Vez do verde, vai jogar também uma carta amarela, o 0, e continuou com a soma 11. Vez agora do vermelho, vai jogar o número 2 e vai somar 13. Há duas formas de terminar uma vaza. A mais tradicional, que é com cada jogador jogando uma carta, o que aconteceu aqui. E a outra, que é a que dá o nome ao jogo Corta, pois há um valor limite de corte que, se for alcançado durante a vaza, o jogador que jogou a carta que alcançou ou ultrapassou esse limite de corte ganha a vaza imediatamente, inclusive se for o jogador a baixar a última carta da vaza. Esse valor depende da quantidade de jogadores, conforme essa tabelinha que estou colocando aqui na tela. Para 3 jogadores, o valor de corte é 13. Para 4 jogadores, que é o nosso caso, o valor de corte é 14. Para 5 jogadores, o valor de corte será 15. Se por acaso a vaza terminar sem que o valor de corte seja atingido, vai ganhar o jogador que colocou a carta de maior valor da cor mandante. Lembrando que a cor mandante de cada vaza é sempre a cor da primeira carta que foi baixada. Então, neste caso, não atingimos o corte, deu 13 e o corte era 14. O jogador que jogou a carta de maior valor foi o 6, o jogador branco. O jogador que ganha a vaza recolhe todas as cartas e vai começar a formar uma coluna com cartas de cada cor, sempre deixando visível a quantidade de cartas. O valor aqui já não importa mais, mas sim a quantidade. Quem vence uma vaza inicia a próxima. Vai ser então o branco novamente. Ele vai colocar o 1 verde. Vez agora do jogador rosa, vai jogar o seu 8. E vai somar 8 e 1, 9. Vez agora do jogador verde, ele não quer ganhar essa vaza, então ele joga o 2, sem atingir a nota de corte. 11 pontos. Vez desse jogador, vai jogar
o 3. 11 e 3, 14. O valor do corte foi atingido pelo jogador preto, o último jogador desta vaza. Quem atingiu ou ultrapassou o valor de corte recolhe as cartas. Então ele recolhe todas as cartas verdes e faz seu montinho de cartas verdes. Ganhou a vaza, começa outra. Tá gostando do jogo? Então já curte e não esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tem muita novidade rolando por aqui. Ele vai começar com este 8 vermelho. Vez desse jogador, vai colocar um 4. 8 e 4, 12. Esse jogador vai jogar o 0 e vai continuar 12. Este aqui vai jogar o 1. O valor de corte é 14, aqui a soma deu 13. Valor de corte não atingido, ganha quem colocou a carta de maior valor. O 8, que era do jogador preto. Ele recolhe as cartas e forma sua nova coluninha de cartas vermelhas. Quem ganhou, começa a nova vaza. Ele vai começar colocando um 8 azul. Esse jogador tem só o 2 e já fala 10. Esse aqui coloca o 9 e fala 19. Estourou o valor de 14, recolhe as cartas e começa a formar o seu conjunto de cartas azuis. Ganhou a vaza, começa. Vai colocar o 3. Esse aqui, o 6 e vai falar 9. Este aqui vai colocar 1 e vai falar 10. Vez desse jogador que não tem carta azul. Então, ele pode jogar uma carta de outra cor com o valor que quiser. Ele vai jogar um amarelo. 3 e 6, 9, 1, 10, 11. 11 não chegou no valor 14, então vai ganhar quem colocou a carta de maior valor, que foi este aqui que colocou o 6. Ele constrói aqui sua coluna de azul e sua coluna de amarelo. Ganhou, começa. Vai colocar o 0. Este aqui coloca o 5 e soma. 5. De novo, este não tem azul e ele quer ganhar essa vaza. Então, ele vai colocar a carta de número 9, 5 e 9, 14. 14, chegou no valor de corte, ele recolhe as cartas e agrupa. E começa a nova vaza. Vai começar com 7 vermelho. Este aqui tem que colocar uma carta vermelha. Vai colocar seu 5. 7 e 5, 12. Vez desse, coloca o 9, 12 e 9, 21. Mais do que estourou o valor de corte. Pega as cartas e agora começa a nova vaza. Ele vai começar com um 9. Este aqui não tem verde, ele pode pôr a carta que quiser. Ele quer ganhar essa vaza, então ele vai colocar um 6. 9, 6, 15. 15, ultrapassou, ganhou a vaza, começa novamente. Vai começar com 8 amarelo. Não tem amarelo, joga o que quiser. Quer ganhar a vaza. Vai jogar um 7, 8 e 7, 15. Pega o amarelo e o verde. Ganhou, começa. Número 5. Esse aqui. 6. Soma dá 11. A soma continuou em 11. Esse aqui quer ganhar a vaza, coloca o 4 vermelho. Então, 11 e 4, 15. Ganhou, recolhe tudo. A rodada termina quando um dos jogadores coloca a sua última carta. Então, essa vai ser a última vaza da rodada. 2. Não tem vermelho. 2 e 4, 6. Esse aqui vai colocar o 3 e vai falar 9. Este coloca o 13 e fala 12. A vaza terminou sem atingir o valor de corte. Então, vai ganhar quem colocou a maior carta da cor mandante, que foi o vermelho. A cor mandante é vermelha, a maior carta é esse 3. Então, o jogador rosa vai recolher todas as cartas e montar aqui as suas coluninhas, utilizando as cartas restantes. Quando uma rodada acaba, pois um dos jogadores usou sua última carta, os demais jogadores analisam as cartas que sobraram em suas mãos. Este aqui não sobrou nenhuma carta, para esse aqui sobraram 2 azuis, este sobrou uma amarela. E escolhem secretamente quais querem manter como pontuação, colocando-as aqui, e quais irão descartar. Em seguida, todos revelam suas escolhas. Então, por exemplo, o jogador rosa decidiu secretamente que vai guardar as 2 cartas azuis para colocar na sua pontuação. O jogador verde decidiu que não vai querer essa carta amarela. O jogador verde joga sua carta fora e o jogador rosa coloca suas 2 cartas azuis no seu monte. A carta descartada não vale para mais nada. E agora vamos entender a pontuação. Cada carta que está
na pontuação do jogador vale -1. Porém, o jogador que tiver a maior quantidade absoluta de cartas de determinada cor, ou seja, não pode dar empate, ao invés de suas cartas valerem -1, elas valerão +1. Vamos ver como ficou a pontuação dessa nossa rodada simulada. Começando pelo preto. Ele tem a maioria das cartas vermelhas e também tem a maioria das verdes. Então ele vai ganhar 1, 2, 3, 4 pontos pelas vermelhas e vai ganhar 8 pelas verdes. Então ele vai ficar com 12 pontos aqui. Só que vai descontar um ponto negativo dessa carta amarela. Então no total o preto ficou com 11 pontos. O branco, ele tem a maioria dos amarelos, 2, 4, 6. Mas ele não tem nem a maioria do azul nem a do verde. Então 6 menos 3, 3 pontos. E este jogador aqui, o rosa, não tem a maioria do vermelho, nem do amarelo, nem do verde, mas ele tem a maioria do azul. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como vai ficar a pontuação? 5 pontos positivos e 4 negativos. Ele fica com um total com 1 ponto. E o jogador verde foi o pior dessa rodada. Ele não tem a maioria de nenhuma cor, então todas as cartas dele vão valer -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 pontos negativos. Marcamos as pontuações em uma folha e iniciamos uma nova rodada embaralhando todas as cartas e distribuindo igualmente entre os jogadores. O jogador que fez a maior pontuação da última rodada, que no nosso caso foi o preto, é quem começa a próxima. Se houver empate na pontuação, começa o jogador mais à esquerda de quem iniciou a última rodada. Lembrando que corta possui um número de rodadas igual ao número de jogadores. Aqui devemos fazer 4. E após todas as rodadas serem finalizadas, o jogador com a maior soma de pontos vence o jogo. E aí, me conta o que achou desse jogo bem inusitado, isso de querer ganhar algumas vasas ou perder outras de acordo com as cores que você domina, né? Se quiser, você pode me ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos. Nos vemos na próxima, divirta-se e obrigada por assistir!